O conhecimento das Escrituras é muito importante. O próprio Deus fala que o povo sofre por não conhecer a palavra dele, conhecer a vontade dele. E a gente vê que quando Deus fala sobre isso, ele não deixa só como base total e plena só o conhecimento. Não, ele fala para que através desse conhecimento a gente venha agir a fé segundo a vontade do Espírito Santo. E quando a gente faz a vontade do Espírito Santo, dentro do conhecimento da palavra do Senhor, nós alcançamos os milagres que Deus nos promete. E a gente tem um exemplo do jovem rico, que ele foi até o Senhor Jesus e disse: como eu faço para ser salvo? E o Senhor Jesus então deixou claro para ele que ele tinha que conhecer as Escrituras. E ele disse: eu conheço bem as Escrituras. E para ser salvo, aí disse o Senhor Jesus, então você tem que não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falsos testemunhos, amar pai e mãe, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor Jesus foi ali falando com ele e disse: olha, tudo isso aí eu já sei, eu tenho conhecimento de tudo isso eu já até pratico. Olha só. Aí o Senhor Jesus: bem, mas o que lhe falta para você ser salvo é você pegar metade dos seus bens, dar ao pobre e me seguir. Quando o Senhor Jesus fala isso, houve ali no coração daquele jovem um choque. Houve no coração dele um choque. Por quê? Porque ele conhecia a palavra, mas ele não queria sacrificar em cima daquela palavra, ele não queria colocar em cima daquela palavra a sua vida, a sua entrega. E precisava dele fazer isso. Não só ele ter o conhecimento, mas precisava dele entregar e praticar o que o Senhor Jesus estava falando. E aí ele tremeu. Por quê? Porque a pessoa geralmente ela quer obedecer a palavra de Deus segundo o entendimento dela, a vontade dela, e não exatamente o que Deus pede. Ele seguia alguns mandamentos simples, praticamente simples, porque era fácil fazer aquilo ali. Mas quando o Senhor Jesus chama ele para o sacrifício, que era para entregar a vida dele, colocar no altar tudo o que ele tinha e seguir ao Senhor Jesus, aquilo ali foi um choque mortal para ele, foi uma palavra mortal, porque ele não queria fazer isso, ele estava apegado às coisas materiais, às coisas desse mundo, e por isso ele não abriu mão. E a história desse homem termina exatamente nesse momento. Ele vira as costas e vai embora. Ele vai embora. E ali deixou claro que ele tinha um entendimento, mas ele não queria obedecer de fato o que o Senhor Jesus queria. E o que o Senhor Jesus quer? O que Deus quer? Que nós entregamos as nossas vidas no altar dele. Venhamos entregar a nossa vida no altar dele. Botar no altar dele e dizer: Deus, está aqui, ó, eu me arrependo dos meus pecados, eu arrependo de tudo que eu fiz e estou sacrificando a minha vida ao Senhor e cumprir com os mandamentos dele. Que não é só adulterar, roubar, matar, odiar ou levantar falso testemunho. Tem muito mais coisa, como ser dizimista, ser ofertante, colaborador da obra, ser evangelista, fugir da aparência do mal, buscar a fazer o que agrada ao Senhor. Não é só conhecer a palavra, mas também fazer as obras. E aí entra Tiago quando diz que a obra, a fé sem obra, ela é morta. Então a pessoa pode ter a fé, o conhecimento da palavra, mas se não botar em prática nada disso, nada que ele busca em Deus vai acontecer. Que o mais importante é a salvação. Então é importante que a pessoa ela tenha o conhecimento e também tenha a prática, quer dizer, tenha a obra. A fé, ela só traz o resultado para a vida de uma pessoa quando ela desafia o campo espiritual. Quando ela chega no altar e diz: está aqui, Deus, ó, o Senhor falou para eu entregar minha vida, eu estou entregando. Eu quero ser salvo, eu quero sair dessa situação, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero mudar a minha vida. A sua palavra diz para eu entregar a minha vida, então eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Aí sim,
o Espírito Santo age e começa então ali a transformar a vida da pessoa. A primeira transformação é tirar ela daquele pecado, daquele erro, daquela falha, do arrependimento, né, que ela teve no altar, e Deus pega isso e liberta ela de toda a maldição e traz, primeira coisa, a salvação para a pessoa. E as outras coisas vos serão acrescentadas, como disse o Senhor. Então é importante a gente entender que Deus, ele busca salvar nossa alma, mas desde a hora que nós venhamos praticar. O grande amor do Senhor Jesus, de Deus na nossa vida, é a justiça. Deus é justo. Você fez, você recebe. Você não fez. Por isso ele diz, vinde a mim, vós cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a pessoa que tem que decidir o que ela quer. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus não obriga você a aceitar ele, Deus não obriga você a ser dizimista, Deus não obriga você a ser ofertante, Deus não obriga a nada. O querer é da pessoa. Deus só orienta qual é o melhor caminho ou qual é o caminho que a pessoa vai trilhar para alcançar a salvação. Foi assim que ele fez com aquele jovem rico, né? E ele então ali recuou, parou e foi embora, virou as costas para o Senhor Jesus. A história daquele homem terminou ali. Infelizmente, tem muitas pessoas que abrem mão dessa obrigação como cristão, né, de honrar a Deus com o seu melhor, com o seu tudo, entregar de fato a vida a Ele, e por isso a história de muitas pessoas dentro da igreja acaba. A gente vê pessoas que às vezes estão 5, 6 anos dentro da igreja e daqui a pouco elas saem e voltam para o mundo e fazer tudo de errado. Né? E aí a gente começa a entender que de fato não houve uma entrega total, não é julgamento, né? Mas dentro do que a Bíblia diz, nós entendemos isso, não houve uma entrega total, não houve um arrependimento total daquela pessoa para servir a Cristo. Por isso ela com o tempo se enfraqueceu e ali acabou recuando e desanimando, né? Com todo o conhecimento, né? Como o filho pródigo, com todo o conhecimento que ela teve dentro da igreja, ela abriu mão e recuou e voltou, e com isso provavelmente essas pessoas não serão salvas quando abandonam o altar do Senhor. Essa palavra, ela deixa a gente muito alerta, né? Nos traz aquele ponto vermelho, quando acende, aquela luzinha vermelha, né? Porque a gente tem que cuidar da nossa salvação todos os dias. Por isso, eu me preocupo muito aqui na Igreja Evangélica Nação de Deus, de sempre estar orientando as pessoas dentro da palavra, para elas cuidarem da salvação delas. E como cuidamos da salvação? Quando a gente começa a buscar Deus, todo dia está orando, todo dia está jejuando, fazendo um propósito com Deus, tirando tempo para ler a palavra, para exercitar a palavra. Aqui nós ensinamos isso e deixamos muito claro que não é a igreja que vai mudar a pessoa. Não é a palavra propriamente dito que vai mudar a pessoa. É o que ela pratica em cima da palavra que ela está recebendo. É o que ela faz em cima da palavra que ela está ali aprendendo. Foi o caso do filho pródigo. Ele tinha a palavra, mas a palavra propriamente dita ali, que ele mesmo disse que sabia tudo, não salvou a vida dele porque ele não quis sacrificar no altar de Deus. Ele não quis entregar de fato a vida dele no altar de Deus. Ele queria fazer do jeito dele. E a fé não é assim. A fé, ela tem que ser colocada na mão do Senhor da forma que Ele quer. E exemplos nós temos na Bíblia. Você vê que Deus chega para Abraão e fala, me dá Isaac. Meu Deus, tem que crer muito em Deus, tem que estar realmente no altar, com a vida no altar para fazer o que Abraão fez. Como Isaac, Jacó, como todos os profetas, homens e mulheres de Deus, como Gideão, como a viúva de Sarepta, que são passagens muito fortes, né, onde as pessoas foram para voltar com o seu melhor, com o seu tudo, deixando claro para Deus que ele só dependia deles. E Deus então honrou, e a história dessas pessoas são extraordinárias. Se você quer ter na sua vida uma história extraordinária de Deus, uma mudança na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira, quer ser salvo, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que o Senhor Jesus te abençoe.